Fala galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais. E hoje continuamos aqui a nossa história de Roma. No último a gente finalmente entrou na República, depois de 2 episódios. E confesso que eu imaginei que ia ser um episódio só, mas não. Talvez seja até 3, vai saber. Acho que, bom, de República, não, República vai dar uns 6, 7. Ah, que gostoso. Estamos Que falando bom. só do início da República. Ah, que bom. Achei que ia até o final da queda dela. Tá bom, ok. Não. Queda não, né? Até o... Vamos até a primeira queda dela, que é pros gauleses, em 390 a.C. Tem uns 300 anos ainda. Beleza, que bom. É. Bom saber. Se tava com pressa, pode reverter a pressa. Então tirar esse cavalinho da chuva. E tira com força, porque lembrando, até 390 é tudo lenda. Só a partir de É 390 que vira história. 390 é lenda? Sim, Jesus. sim. É um número. Nesses primeiros anos aí, as fontes são basicamente 3. Hum, Depois de 390, multiplica. hum, hum, Multiplica por um bom número as fontes aí, muito mais detalhe, muito mais registro. entendi. Então, provavelmente vai ficar um pouco mais espesso aí os episódios depois Hum, desse daqui. ok. Mas pra bem, né? Aí vamos falar de coisas reais, né, na medida em que as É, fontes primárias foram conservadas e é tudo uma questão mais de interpretação e maquiagem narrativa. isso aí. Não vamos ficar tanto nas lendas. Bom, É, se bem que desde que a gente entrou na República aqui, ninguém foi levado por nuvem. então, Ninguém foi amamentado por bicho, tá de boa, né? então, esse é até um ponto interessante, que a era dos heróis termina, né, depois de... Dizem que Rômulo foi o último rei mitológico. E depois dele, as coisas já passaram a ser um pouco mais baseadas em realidade. Lógico que tem ainda, aí os feitos são de grande heroísmo, mas não heroísmo de filho de Deus ou de Sim. levado por nuvem, né? Mais de, como a gente falou do Horácio, um homem contra um exército só, de botar a mão Uhum. no fogo, como são muito mais feitos extremos do que poderes ou Sim. circunstâncias sobrenaturais. Evoluíram, né, a narrativa, falando: "Não, vamos O período, né? O período vamos deixar o ali pé mais no chão". não dá pra exagerar tanto por tanto tempo, É, né? exatamente. O pessoal tá É. começando a desconfiar. Tem que lembrar também que quem escreveu sobre esse período estava 1000 anos para frente. E foi É, entre o século I e século II, ali depois de Cristo, os nossos historiadores. Então existe um certo então. saudosismo ali até a parte de Troia, um pouquinho depois com Rômulo, terminando em Rômulo, tem essa era aí de heróis místicos. E depois já passa a ser mais só heróis. E no fim viram só políticos. Que beleza. Que evolução, hein. Bem anticlimático, mas Bem anticlimático. mas não menos interessante. Eh, Bom, é isso, né, começamos a república. Porque, né, só para Foi um aproveitar deixa, né, para lembrar do sim. Postúmios lá, o primeiro real grande ditador de Roma. Hum. Você lembra que a gente comentou que é mais plausível o Rômulo ter se levado por uma nuvem que alguém ter o poder absoluto e abdicar dele? De ter abdicado, é. Então, Mas então, aí todos os ditadores que entraram aqui saíram de boa? tudo bem, mas a carga maior estava no primeiro, né? Sim, sim. Que ali era o momento de ou vai ou racha. É, me decepcionou, não vou mentir não. Suas expectativas estão muito alimentadas por reviravoltas. Então. Mas nesse caso foi uma reviravolta, só que É, anticlimática. foi, exatamente. Mas vamos chegar nas nossas expectativas aí em breve. Dá mais uns 4 séculos e a gente chega. Boa, quase lá então. Isso aí. Bom, então iniciamos a república, nós paramos ali no como é que era o nome dele mesmo? Esqueci. Que a mãe dele deu Coriolano. uma bronca nele, isso. Coriolano, Mãe dele apareceu com a havaiana de pau lá, enquanto eles tentam invadir Roma, depois de ser expulso, isso. e Então aí aí ele voltou com o rabinho entre as pernas. só um complemento aí, que entre o último episódio e esse eu assisti o filme que eu sugeri lá, o Coriolanus,
que é do ator do Voldemort, o Ralph Fiennes. Entre ontem e hoje. Pô, não Mas revela tô... não revela nossos segredos para os ouvintes. Mas eu É, assisti o filme e o Ralph Fiennes é diretor também, ele não é só o protagonista. ah, ele é diretor, só que Ele é ele diretor dirigiu. também. E o Só. filme é legal, até que gostei. Ele é bem inusitado no sentido que ele adapta literalmente o texto de Shakespeare Hum, na questão de diálogos e personagens, mas ele é contextualizado no mundo moderno. Então, os diálogos são todos shakespearianos, são proclamados, não são falados, com o inglês arcaico da época do Shakespeare, mas onde as pessoas estão ali, o combate é tudo era moderno, tudo fuzil, granada, os senadores usam ternos, hum. tem celular, câmera, é bem estranho. Que estão todo mundo pensando nas togas, né, lá nas Aham. planícies romanas, nos montes romanos, você vê o Falando em filme, sangue. eu falei, é Shakespeare naquela música lá, como que é? Tiro, porrada e bomba. Sim. Me lembrou isso aí. Ai, ai. Que eles estão proclamando ali, mas realmente com granada, tiro, né, senadores usando terno, só que todos com os mesmos nomes, a mesma Hum. estrutura, eles falam dos tribunos da plebe ali, como é bem contrastante, Ligeiro é contrastante. super contrastante, Hum, os diálogos e a trama com o contexto que eles puseram a hum. trama. Ah, mas barato, né? Olha, não sei não, hein, não sei, porque as cenas de batalha são boas, como realmente é um Hum, filme assim de efeitos de combate militar muito bem feito. Eu vi no Wikipedia que o orçamento foi 8 milhões de dólares. Então, é. não é projetinho de faculdade, não. Claro que o foco maior estão nos diálogos, né? Mas assim, nas Hum, partes de combate, que são duas ou três, deu para ser convincente, sim. Então, é ação bem feita. boa. Então Colocar fica, na fica, minha a re- lista. fica a recomendação aí, pelo menos pela essa experiência, porque realmente eu nunca tinha visto algo tão altamente contrastante assim de diálogo shakespeariano, trama romana da Sim. antiguidade e com tiro, porrada e bomba. É, então. É Tô bem. pensando aqui ver se eu vi algo assim também, mas não vem nada em Não, mente, não. é legal, como lógico que é muito mais legal você sabendo do contexto. Você Hum, cair de paraquedas nesse filme aí, eu vi, os críticos gostaram, claro, no 92% no Rotten, mas a crítica popular já é um pouco menor, hum, porque realmente para aproveitar tem que ter muito contexto. sim. O que vale para qualquer coisa, né? Mas no caso aqui da nossa jornada por Roma, eu até volto a recomendar para os ouvintes, você também, para consumir esse material de entretenimento, porque não vai ter outra oportunidade para você se sentir tão imerso no que você está vendo como agora. Bom, talvez tenha, mas a probabilidade vai diminuindo. Mas basicamente compensei quando fui ver esse filme, que lógico, hoje você tem infinitas possibilidades de série e filme para ver, então por que eu vou ver esse? Sim. E é porque se eu não ver agora, eu não vou ver nunca mais. É. E ver agora, como você escuta os nomes, você escuta lá Tribunos da Plebe, você fala, eu sei exatamente o que aconteceu ali. Então é muito mais legal, assim, entender o que está acontecendo e as Sim. referências. E serve para consolidar o que estamos escutando aqui, né? Seja como complemento, como Uhum. recordatório. É Então que nem a série do do Romulus Rômulo. lá. Ou a Eu vi o série de primeiro Rômulo. episódio depois que a gente já fez aqui. Uhum. E aí você pega as referências, né, de quem é quem. Fala, esse cara é esse. Fala, esse é esse. A Por mais cidade que é essa. na história ali eles mudem algumas coisas, mas até os nomes, né, na real, mas Sim, sim. Continuando você saber parênteses quem é aqui, quem. já pulando para outro tema, que aqui, eu veja bem, né, não vamos falar só de uma coisa, mas ao longo dos quê? Estamos fazendo isso o quê? Faz 6 anos agora, né? 2016 começou? Sim. Ao longo É, dos é. 6 últimos anos, se teve uma coisa que eu descobri para efetividade em absorção e principalmente retenção de conhecimento, já falamos de vários temas aqui, é a diversidade do material base que você está usando.
Eu digo isso não só em uma pessoa, outra pessoa, mas no formato do material. Como você vê um vídeo no YouTube, escuta um podcast, lê um livro, assiste um filme, como a diversidade de como você absorve esse material aumenta em ordem de magnitude a chance de você reter o material e de entender melhor, né? Sim. E se você só ler um livro e parar por aí, você vai esquecer 99% do livro em 6 meses, te garanto. Hum. Quer dizer, eu, né? Pode ser que pessoas aí tenham outras habilidades especiais, mas Ah, eu esqueço. é, se você escutar um podcast e nunca mais escutar nada também, vai esquecer 99%. Agora, se escutar um podcast, ler um livro e ver um filme, aí sua chance de esquecer completamente já baixa para acho que 90%. Hum. Não, também não é milagre, né? Você não vai lembrar de tudo sempre, mas a chance de você manter o fiozinho da meada ali, de falar, eu lembro, e eu lembro de algum tipo de multimídia aí, seja personagem no filme, ou seja a Uhum. frase no podcast, é muito, muito maior. É, porque às vezes em cada conteúdo é uma coisa que vai marcando e vai forma, né, a Sim. E história toda, é né. uma questão de estímulo também. Isso já é até parte da psicologia, que eu estava escutando recentemente em outro podcast, que era uma entrevista com uma competidora de trivia nos Estados Unidos. E ela sabe esses cartões de memorizar coisas, tipo stick notes? Você Sim, coloca em sim. cartãozinho. Ela disse que o método dela era anotar tudo que era informação nova nesses cartãozinhos, e ela tinha 245 mil cartãozinhos, mais ou menos. Meu Deus. Sim, mas é trivia, né? Então ia de informação histórica, geográfica, até quem foi o técnico da seleção da Alemanha na Copa do Mundo de 86, 88, sei lá. Enfim, Sim. chega nesse nível aí de detalhe. E ela disse que o que ela tinha aprendido nas décadas dela é que a informação que ela mais retia, o que ela mais estimulava o cérebro de forma diferente. Como ela lia alguma coisa, então estimulava ali digamos, na maneira de leitura. Ela Hum, escutava, era auditiva. Quanto mais estímulo ela dava para um tipo de informação, maior era a retenção dela para aquela informação, que é o que eu estou validando aqui também com a minha experiência. sim. Então, para quem está gostando aí de acompanhar esses sistemas de Roma, ou qualquer outro que a gente fala aqui, não parem no nosso podcast, realmente vai lá nas referências, entra nos streamings da vida aí e aproveita que a retenção e a compreensão em a longo prazo do tema vai ser bem, bem maior e melhor. Boa, então essa tangente terminada, deixa eu aproveitar para fazer algumas correções aí em relação à história do, Não. do, do, do Coriolano. Hum. Que, como eu comentei, meio que já prevendo o que ia acontecer. É, tem muita informação, muitos dados, muitos nomes. A chance de confusão aqui para historiadores não profissionais em absolutamente nenhum sentido é alta. E à medida que a gente vai avançando e reescutando aí para propósito de edição, vou pegando os erros aí. Então teve 2 erros grandes, um erro grande e o outro pequeno do episódio passado. O maior erro do episódio passado foi sobre a história da morte do Colátinos. Do Colátinos? Não, perdão, do Brutus. O Colátinos foi o que abdicou Sim. do consulado dele, porque tinha suspeita que era um Tarquínio. O Brutus, que foi quem permaneceu cônsul e depois foi eleito o Valérius Publius Valérius. Ele morreu numa batalha contra uma tentativa do Tarquínio de voltar. Você lembra disso, né? E eu disse que tinha sido naquele contra o exército do Porcena que ele tinha morrido. Hum. Mas não foi bem aí não. E o Tarquínio foi lá falar: "Ó, estão virando república ali". Sim, isso tudo aconteceu. A minha confusão foi, como eu disse, o Tarquínio fez 3 tentativas. A primeira foi quando ele mandou os Sim. diplomatas. Uhum. A segunda é que eu pulei e comi bola. Não foi com o Porcena, a segunda. A segunda foi com o rei de Veio, que foi para onde ele fugiu primeiro, e o rei de Tarquini, que é a cidade dos Tarquínios, da onde saiu lá o primeiro Tarquínio, o Priscus. Então ele, com A de essas duas Veios eu acho que você cidades, comentou, só o sim, mas Tarquínio que não.
O Tarquínia, a cidade de Tarquínia. Então, mas a segunda tentativa dele não envolveu o Porcena. Porcena é da cidade de Coliseum, que tá pro norte de Veio. Hum. E aí foi a terceira tentativa. Então eu pulei aí, eu comi uma tentativa. Ah, A sim. segunda tentativa foi ele fez com esse mesmo discurso aí, uma aliança com Veio e com Tarquini, e ambas cidades criaram um exército para atacar Roma, e Roma se defendeu e foi exitosa aí na defesa. Então foi uma batalha, e nessa batalha foi que o Brutus morreu. Então, na segunda tentativa do Tarquínio de voltar ao poder. Ficou fora de Roma, não teve grandes. Não teve nenhuma fato mirabolante aí, foi simplesmente uma batalha aí fora de Roma, e Roma ganhou. Só que o Brutus morreu. E a partir desse momento, o Públio Valério ficou sozinho como cônsul, e depois foi eleito o Horácio Polvílio, ou Polvilius, não, não vou nem tentar traduzir corretamente aqui. Só lembro que era Horácio. E não é o Horácio da Ponte. O Horácio da Ponte é a Sim, terceira você falou. tentativa do Tarquínio. Aí sim que ele Uhum. vai para Coliseum, fala com o Porcena, Lars Porcena, e aí tem toda a história lá do Horácio, do Scavola, e aí depois disso que o Tarquínio desaparece. Então aquele embate lá contra os latinos no Lago Regílio, que é onde tem um primeiro ditador lá, o Postúmio, o Tarquínio já aparece ali não, foi onde eu me confundi. Tarquínio então, o diplomata, dois, o combate aí de Veio e de Tarquini, e três, o Lars Porcena. Ok, Entendido? Então, entendido. mouse aí pra galera que escutou e ficou passando raiva. Mas acontece. E eu tava na mira, só não tava na música. O Brutus morreu. Só não morreu quando eu falei que morreu. Mas morreu. Mas morreu. Também É, tadinho, morreu. É o mesmo bruto que da facada lá de antes, né? não, ele não deu facada em ninguém. Você tá pensando no que matou o César aí. Não, não É, sei, o do outro lá, não é o mesmo? esse é o que expulsou a monarquia de Roma. Ele foi um dos Isso, fundadores da isso, isso, República. isso. Ele não deu Isso. facada em ninguém, não. Da facada é o tataraneto dele. Hum. Não, Ah, é não, verdade, verdade. Não é. Você tinha comentado só que por causa dele dava pra entender. Enfim, a gente vai chegar lá, vai chegar lá. eventualmente. Não mescla, não mistura os brutos aí, não. Sim, sim, sim. É, Lucius Junius Brutus. Então, a história dele acaba aí mesmo. Outro detalhe que eu não mencionei, não foi um erro, foi só uma omissão mesmo, mas é uma parte popular aí da história do Públio Valério, que ele fez aquelas leis em favor dos plebeus, que deu o apelido dele de Publicola. Por causa É, das secessões lá, né? não foi secessão ainda não. Não? Vamos com calma. Ó, você misturando a linha do tempo aí. O Publicola foi na época do Brutus, que teve lá o Uhum. estado de sítio depois da morte do Brutus, teve o estado de sítio imposto pelo Porcena. Aí os plebeus não queriam, Não, falaram que não iriam? Ah, não, não. não, Tá, não. Os plebeus estavam passando fome, a cidade inteira sim. estava passando fome. É, E aí o os Públio Valério impostos. disse que eles não precisavam pagar impostos, que eles tinham Ah. direito a certas concessões. Então, nesse período aí, bem no primeiro e segundo ano da República, que o Públio Valério, além de decretar a lei de que qualquer um podia matar pretendentes a ser reis, Uhum. e apelar qualquer decisão dos patrícios. Eles não tinham que pagar impostos, não precisava prestar serviço ao exército em algumas circunstâncias. Foi um monte de leis que favorecia a plebe, e ganhou o apelido Publicola. Nesse Ó, período aí, 408 não, sim, 508. 508. É, Logo depois que começou. logo depois da República. Entre 508 e 509, não, em meses aí fica difícil falar, mas enfim, outro feito dele que você vai encontrar em Wikipedia, vídeos no YouTube aí, é que ele pensou em construir a casa dele no monte ali perto do Palatino, no topo do monte. Mas aí o povo de Roma suspeitou daquilo, como ele queria ter a visão de todo mundo e ficar acima de todo mundo. Isso era coisa de rei wannabe, Sim. quem quer ser rei.
Então eles começaram o burburinho dos romanos. Romanos é um povo bem burburante. Depois do Colatinos, fizeram o burburinho aí que o Valério queria virar rei também, por onde ele estava construindo a casa dele. E ele, ao saber disso, eu disse: isso impõe medo em vocês? Que não seja problema. Eu vou construir no pé do monte, então, não no topo do monte. Eu só quero E uma casa, pô. exato. E ele foi lá e na mesmo dia que ele escutou sobre a sua preocupação, ele foi lá e completamente destruiu a casa que já tinha começado a construção no topo do Sim. monte. Então pegou a marreta, foi lá e falou: "É disso que você tem medo? Então não tenha mais medo." E fez a casa no pé do monte, onde todo É mundo só. podia ver ele, não o contrário. Eu falo, esse povo nessa república tá muito bonzinho. Pô, até que parece que é origens heróicas, né, de uma república. Nossa senhora. Coincidências, né? Caos, o sangue. É, mas é outro fato aí conhecido dele. Destruiu a própria casa no topo do monte para botar no pé do monte. Hum, E adjacente a essa história, eu confirmei, eu tinha falado lá no episódio, acho que 2 ou 1, que eu li em algum lugar que palácio vinha do fato dos imperadores romanos, aí estavam bem para frente na área do império, construírem as casas deles aí sim no topo do Palatino. Então, Palatino, palácio, era essa a origem da palavra que eu tinha escutado, mas não tinha confirmado. sim. Eu entrei no Wikipedia, não foi difícil, vocês podem fazer isso também, ouvintes, qualquer dúvida. E confirmei a etimologia que realmente vem daí, como palácio Hum, é algo, é uma palavra do latim ali, do contexto romano, da casa do imperador no topo do Monte Palatino. sim. Olha Então, só. Públio Valério nunca teve palácio, teve um pelácio que estava no pé do monte. Essa é original minha, viu, ouvintes? Não precisam pesquisar, não, vocês não É. vão achar. Aqui é o conteúdo original. É, Copyright. né? É a minha É, adição pra história. isso, vai entrar no Eneida do Virgílio. Mas na 12ª edição. Mas, enfim, e o interessante dessa curiosidade aí, sabe, o que me fez pesquisar sobre isso daí foi o fato, e a gente comentou no episódio passado, que revimos O Senhor dos Anéis recentemente, Hum, que no Senhor dos Anéis eles falam de palácio, como tá o palácio dos reis lá de Gordon, o palácio de sim. Saruman, eles falam palácio. Aí eu falei, será que o Senhor dos Anéis acontece depois do Império Romano? Aí eu pesquisei a etimologia da palavra e vi que realmente. Aí eu não sei se foi o Tolkien, porque eu não lembro do livro, mas pelo menos Hum, no filme tem um certo anacronismo aí da Terra-média ter palácio sim. antes de Roma. E deve acontecer para muitos outros filmes e histórias, né? Ah, não, Porque certeza. quem que vai ficar pensando na etimologia da palavra, né? Mas Hum, é curioso como que, dado todo esse contexto aí, você pega esses pulos no tempo aí estão uhum. usando uma palavra que apareceu no Provavelmente não primeiro existia. século depois de Cristo. Ai, ai. Esse Tolkien aí fez muita coisa boa, mas, pô, não saber da etimologia do palácio É, o cara já. inventou uma língua. Eu acho que ele sabia. Eu não sei, honestamente eu não sei. Acho que ele só falou, ah, foda-se, vai. Não sei, não. É Acho mais que fácil pro povo entender. eu acho que é difícil demais você pensar na etimologia de todas as palavras que você usa num livro de quase 2.000 páginas. É, Mas enfim, perdoamos o Tolkien. tá Pode dormir perdoado. tranquilo no túmulo. Mas enfim, agora sim, termina a tangente de correções e aí só dar um complemento depois de ter visto o Coriolano, o filme. E no episódio eu disse que ele tinha sido cônsul e ditador, né? Na verdade, ele não foi nem A nem B. Ele foi um general que conquistou a cidade de Coriolis, ali na região dos Volscos. E o nome dele, o que ele é conhecido, que chama um apelido oficial. Ele é Coriolano porque ele conquistou a cidade de Corioli, mas o nome dele mesmo é Márcio, Caio Márcio. Caio Márcio, Nossa, nada a ver. Caio Márcio Coriolano. Então, é, isso era bem comum em Roma também. Até o mesmo Brutus, por exemplo, não chamava Brutus, esse não era o nome da família dele, era Lucius Junius, a família Lucius, família Lúcia. Hum, Mas o Brutus era um apelido porque ele era bruto na guerra. sim.
Bruto com sentido meio tosco também, mas muitos dos nomes romanos vêm como publicola, como um apelido que a pessoa passa a ser Né? conhecido como aquele apelido, e o Coriolano foi a mesma coisa. É Márcio, Caio Márcio Coriolano. Ninguém nem lembrava do nome do cara. Porque você é conhecido. Pô, se você tem um feito e passa a ter um Ah, nome pelo feito, o que vale o sim, seu, seu outro nome? exato. Que foi um mero presente não solicitado dos pais. De todas as formas, ele não foi cônsul, nem ditador, ele foi um general que teve essa conquista. E aí, toda a treta dele, digamos assim, começou quando ele voltou dessa conquista, quando ele virou Coriolano, e com essa conquista, ele se candidatou à posição de cônsul, influenciado fortemente pela mãe. E nessa tentativa de ser cônsul foi que ele demonstrou um desprezo incrível pela plebe. Ele não gostava da plebe. Pobre. Parecia o Kiko falando gentalha, gentalha. Então foi aí que deu a confusão lá dele querer aumentar o preço do trigo numa época de fome. E já tinha os tribunos da plebe nessa época, 2 ou 3 anos depois do máximo da concepção da existência dos tribunos da plebe. E os tribunos da plebe acusaram ele de tentativa de genocídio, embora a palavra genocídio não existisse. E aí ele foi julgado e exilado. E ele teve uma frase muito famosa também, que eu esqueci de falar no último episódio, que o julgamento foi te exilamos de Roma, e ele respondeu, eu que exilo Roma de mim. Aham. Roma não me Meu abandona, eu Deus do abandono céu. Roma. É, isso aí. Ele foi, É. foi a Você não primeira. vai terminar comigo, eu vou terminar com você. Isso. Isso no mundo literário é chamado de invertida russa. Em russa você não ataca o urso te ataca. É. Então, eu falei, tem várias fontes, e o Shakespeare, como entrou no meio, acabou misturando aí com as fontes Hum, históricas, mas sim. ele é famoso por essa frase aí, essa invertida. E aí sim que ele foge lá vai se exilar na região de Volscos e encontra um general lá, que é o Aphiditus, que eles têm uma rivalidade estilo Goku Vegeta, assim, estilo Death Note, pra quem já assistiu. É o L, eu não lembro o outro cara. É uma grande rivalidade com o Light general. lá. Quem é o White? Quem? É o L o Light. quê? Light. Não, mas o Light Light é o L, Yagami. não é? E o outro? Não. Não, Light Yagami. É o L e o Light Yagami? Esses são os dois? É. O que tem Ah, um livro e o detetive. ok, então é isso. Obrigado pela referência dessa fonte histórica também. Mas o ponto é que tem essa grande rivalidade aí, que também é um elemento interessante na história. É legal ver grandes rivalidades, né? Não é sempre que você encontra assim, Sim, sim. Ó, duas forças extremamente opostas, dá uma boa extremamente história. competentes. É uma boa história. Hum. E, enfim, aí sim tem todo o desenrolar. O resto, realmente eu acertei na mosca. Foi só essa omissão aí de que, quer dizer, esse erro de que ele não foi cônsul nem ditador, foi só um candidato a cônsul. Beleza? Beleza. Então é E isso foi aí. expulso pela mãe. Ele foi convencido pela mãe a não invadir Roma É. e fizeram um tratado de paz lá com os Volscos, mas os Volscos não gostaram muito da invertida dele na decisão de invadir Roma É. e Morto. foi assassinado ao voltar. Então É. esse é o Coriolano, que também ninguém Boa. sabe se de fato aconteceu tudo isso, né? Ele Hum. provavelmente existiu, porque 3 fontes diferentes citam ele. Mas se ele fez tudo que o Shakespeare disse que ele fez, aí já é um argumento para outro episódio. Mas bem, então, agora sim, ó, na marca de quase 30 minutos, vamos começar o novo episódio. Tudo corrigido. Corrigidos, complementos feitos. É, Vamos começar. vamos começar, parte 4 do Parte começo da 4. República Romana. Onde paramos então? Coriolanos, aí depois, isso foi Orlanos, vamos 4. falar que você até citou no final do episódio lá das leis das 12 tábuas, Isso, que a isso. plebe começou a ganhar mais direitos. Uhum. É isso aí mesmo. A grande conquista histórica de Roma tinha sido de ter representatividade para a plebe, com os tribunos
da plebe, que bom, depois eles fizeram a greve, não quiseram se juntar ao exército, até que foi concedido esse direito para eles, e os tribunos eram sacrossantos. E as coisas meio que voltaram à normalidade, com vários outros povos vizinhos tentando invadir, e os romanos conseguindo formar um exército aí com todo mundo que tinha que formar. E bom, várias batalhas aí aconteceram ao longo das próximas 3, 4 décadas. Então, Coriolano foi entre 91 e 88 do século V. E nesse meio tempo aí, o grande próximo acontecimento é o das Doze Tábuas, que é em 451. Então, nesses 40 anos aí, entre a sessão da plebe e as Doze Tábuas, os maiores eventos foi o do Coriolanus. Teve umas questões internas aí também que precisaram declarar um novo ditador, que foi o Cincinnati, que eu não vou falar muito dele porque para o nosso contexto não é tão relevante. Nos Estados Unidos tem uma cidade lá que foi nomeada em honra dele, que fica em Ohio. E ele também foi como apelidaram o George Washington na Batalha lá da Independência, como ele era o Cincinnati americano, porque ele se aposentou depois. Aí mostra duas coisas. Mostra que os americanos não conhecem a história do postúmio, porque ele, na verdade, foi, foi o primeiro de maneira contundente. Sim. E o segundo, que aí sim tem certo mérito, é que o postúmio, ele estava na época ali, era o quê? Deixa eu lembrar aqui, da invasão latina, ele estava a menos de 10 anos da expulsão do rei Tarquínio. Então estava bem fresco na mente, digamos, a questão da monarquia e a lei do Públio Valérios de que qualquer um podia morrer espontaneamente, não, imediatamente. Espontaneamente. Espontaneamente, Pensou em ser rei, morre, né? Morre. Mas Explode. Pega mas fogo. era mais ou menos isso no sentido se pensasse alto ia morrer sim. É. Mas o Cincinnati, isso foi a ditadura dele foi mais ou menos na década de 60. Então ele já estava ele estava bem mais afastado, como ele era bem criança na época do Tarquínio. Então ele Uhum. não tinha essa memória tão viva do que era viver numa monarquia, do que significava uma monarquia. Então ele foi o primeiro, digamos, nova geração assim, a ter o poder absoluto e abdicar desse poder. Por isso ele é principalmente nos Estados Unidos reconhecido e aclamado e honrado. Não sei se por isso, mas essa é uma boa razão. A razão de Sim. que eles só conhecem ele não é tão boa, mas enfim, não deixa de ser uma razão. Mas é um ponto interessante. Realmente é relativamente fácil você abdicar do poder quando você sabe o que significa ter o poder do monarca, quando você acabou de chutar um, né? Agora, quando você não tem essa lembrança sua, que é só uma história Hum. repassada, você pode pensar, não, eu vou ser diferente, eu vou fazer melhor. Sempre acontece, Sim. eventualmente. Aham. Por isso a história se repete, né? Mas Hum. no caso do Cincinnati, ele disse não, eu acredito nas histórias e não me acho, não vou tentar mudar as regras do jogo. E abdicou do poder não uma vez, senão que duas. É só. É, e ele também como o qual o nome lá do cara não, do Russell Crowe lá no filme O Maximus alguma Gladiador, coisa? Não lembro o nome dele. o Maximus lá, Uhum. ele também tinha uma fazenda. E sempre voltou para a fazenda lá para a mulher, para os filhos no final Hum. das vitórias dele. Em paz, filho. O É ideal só soldado paz. romano. É isso aí, me deixa em Vai lá, paz. faz o trabalho e volta. Tanto é que ele aparece de novo, isso já depois da questão das 12 tábuas, mas o Cincinnati aparece de novo. Foram chamar ele para ser ditador quando ele tinha ao redor de 86 anos. Meu Deus. Sai daqui, mano. É, Deixa eu descansar, pelo amor de Deus. então o cara tá cego, surdo, já, É, tá lá como porra, que batalhar o quê? ditador de Roma. Provavelmente vou morrer amanhã, você quer que eu... Mas enfim, isso tá um pouco para frente ainda. Mas enfim, só para resumir aí, os próximos 40 anos, desde a primeira sessão da plebis, muitos conflitos, muitas tretas internas e externas, mas nada com super efeito e impacto na história. Então vamos pular direto aí para a questão das 12 tábuas. E as 12 tábuas, lembrando,
é um pedido a mais dos plebeus para que eles fossem subjugados por leis que todos conhecessem, não só porque estava na mente aí dos patrícios, dos senadores, que era como o jogo funcionava desde sempre. E aí, para quem nunca ouviu ou já esqueceu como nós, aquele episódio sobre leis, VB mais leis, Sim. lançado em 2019, existe toda uma questão aí de diferenciação de lei escrita para lei oral ou costumes, tradições, que explicamos a exaustão lá. Então não vou repetir aqui, mas para quem tiver curioso, está na marca de 1 hora e 20 minutos mais ou menos daquele episódio. E essa questão das 12 tábuas é a primeira vez, pelo menos na civilização ocidental, China, Índia, etc. Confesso ignorância, mas é a primeira vez que aparece um sistema de lei. Não é simplesmente essa é a lei, só vamos escrever. É que a lei já tinha consciência dela mesma, no sentido, alguém propõe a lei, alguém revisa a lei, alguém modifica a lei, como está dentro de um sistema, não é só uma regrinha que foi escrita. Sim. Então, dentro desse contexto aí, que já tem advogado, já tem juiz, já tem tribunos, aí ela foi colocada no papel, digamos assim, no papiro, que lá Uhum. passou, foram tábuas de bronze, e cada uma das leis foi escrita em uma tábua de bronze, por isso do nome 12 tábuas, eram 12 no total. E claro que não era uma lei só, não era tipo os 10 mandamentos, eram 12 tábuas de Roma que tinham várias leis, que tinham suas subleis, subcláusulas, Ah, eram várias coisas, então. eram Eu estava várias pensando coisas. aqui que eram 12 leis mesmo, Não, que não, começaram. é 12 tábuas. Eu falei 12 leis, mas eu falei errado. Não são 12 É, leis, são 12 tábuas para as várias leis, mas cada tábua tinha seu emaranhado de leis aí. Não sei te dizer o número de leis. Era 12 sim, sim. tábuas. E Qual o tamanho essa. dessa tábua? A4? Olha, eu acho que quanto menor o número, maior é o espaço, né? Acho que era A1. Era É. tábua de bronze A1. Muito bom. Mas era. Aí até aproveito uma correção citando o episódio lá de leis. A gente fala que lá naqueles 300 anos atrás, não, 3 anos atrás. Então ficando velho rápido. Mas que o Roma tinha feito isso, nós alegamos naquele então, porque eles tinham que harmonizar as culturas ali, os povos que eles tinham conquistado. É, agora, com muito mais detalhe, sabemos que não foi bem assim. Foi uma demanda Não, da plebe, porque a plebe não tinha esse privilégio de ter o conhecimento das leis. Lembrando, a maioria analfabeto, não tinha instrução. Então, sim. eles queriam mais objetividade naquilo que eles estavam sendo processados, julgados. Então, foi uma demanda da plebe romana, não foi uma necessidade por expansão imperial. Como isso, claro, complementa toda a questão aí, mas não é para o futuro. Nesse momento, as 12 tábuas surgem com a ideia de objetificar e dar mais direitos aos plebeus, que foi Sim. algo que eles brigaram por bastante tempo. Também não foi que eles falaram, vamos fazer isso, e os patrícios falaram, ok. Beleza. Foi, Escreve foi, aí um, suas leis. foi um processo aí de pelo menos uma década até os tribunos da plebe, lembrando que eram 2 por ano, e eleitos, a princípio eram os patrícios que elegiam na comita centuriata lá, e depois de alguns anos eles conseguiram que ficasse para a comita do povo, que era a plebe mesmo. Então a plebe elegia os tribunos, e eles sempre faziam proposta, podia vetar coisas dos patrícios Tribunos, e. os cônsuls? Oi? Espera aí, não entendi. Eles elegiam os cônsuls, tribunos? Não entendi. Ah, não. A A plebe plebe. elegia quem seriam os seus tribunos. Os Ah. tribunos podiam Ah, é vetar, verdade. Os tribunos eram os que representava a representavam a plebe, plebe, né? Ah, e tá isso, eles certo. podiam vetar decisões dos cônsules. Sim. Eles podiam processar, acusar pessoas, eles representavam a plebe, então eles deram a ideia de escrever as leis, de codificar as leis, e depois de muito vai e volta, os patrícios, com medo de outra seção da plebe, Hum. acabaram cedendo e formaram o que foi conhecido como Decemvirate. Ixi, devia ter visto a palavra em português antes. Mas é um comitê de 10 pessoas, de 10 senadores, 10 patrícios, para codificar as leis, para escrever as 12 tábuas.
Então, nesse período aí, que foi 451, então já estamos 40 anos para frente lá do Coriolano, eles suspenderam a eleição dos tribunos e dos cônsules, e quem mandava em Roma eram essas 10 pessoas que estavam nesse comitê para codificar as leis. Então não tinha mais cônsul, não tinha Não, mais. nesse período não. Nesse período Hum, eram 10 e eles tinham que governar Roma e ao mesmo tempo codificar as leis. caraca. E o personagem mais conhecido aí desse Inverato, inventando uma palavra aqui, mas só dando a entender, era um personagem chamado Appius Claudio, da família Cláudia, que E os vai, Cláudio. vai ser importante por um longo tempo na história romana aí. Provavelmente você já ouviu falar de um Cláudio alguma coisa, principalmente na época do Império, mas esse é o primeiro deles. Eles vieram da região sabina, patrícios, altamente influente. E esse Apio Claudius, ele não gostava da plebe, Hum, mas estava no comitê ali para codificar a lei para a plebe, principalmente. E no começo estava tudo bem, tudo ok, até que esse Apio Cláudio, no fim dos 12 meses, que foi esse período aí que eles suspenderam os cônsules e os tribunos, ele decidiu que não tinha muito por que eles abdicarem daquele governo. Então ele convenceu os outros 9 membros do comitê a estender o poder deles por mais um ano. E hum. aí a A plebe já ideia era ficar 12 meses e isso, aí voltava escrever. pro. Sim, sim, era um Escrevia período. as leis e voltava pros cônsuls, né? Entendi. Isso, era uma maneira de mostrar o foco escrever as leis, porque se tiver cônsules e tribunos, vai ter um monte de coisa acontecendo e quem que vai focar em codificar as leis? Sim. Os cônsules, por exemplo, querem se defender de alguém ou invadir alguém, os tribunos querem construir alguma coisa, enfim, não dá para ter tudo ao mesmo tempo, ou Uhum. pelo menos é o que eu estou interpretando aqui do contexto. E eles focaram aí 12 meses, essas 10 pessoas vão focar nisso e retém todo o poder da República Romana. Ok, na teoria, na prática, esses 10 Hum, liderados pelo Appius Claudius decidiram estender um pouquinho aí os privilégios do poder sim. e os senadores, tanto os E- senadores como a plebe, ficaram meio descontentes, vamos colocar nesses termos, do que estava acontecendo ali, virou bagunça, casa da mãe Joana, a ideia não era essa, como que as pessoas encarregadas de codificar a lei já estavam quebrando a lei de que tinha que ter 2 consulares por 12 meses. Então, Quebrou a tradição de sair do poder. não surpreendentemente, né, quem fez a lei foi o primeiro a quebrar a lei, assim como os reis da antiguidade, que tinham os códigos. Mas, bom, o ponto é, o Apio Cláudio fez essa artimanha e já começou a ser visto com muita suspeita, e ele deu um passo em falso ao além de fazer isso, ele gostou de uma menininha plebeia, Meu Deus. que era Ah, ele casada, gosta, né? ele gostou, que era casada com um soldado lá do exército romano. E já escutamos uma história parecida com o Sextus lá, né, que gostou da esposa de um outro general romano. E aí começa. E aí começa. Mas o Appius Claudius ele não fez igual o Sextus, não. Ele não foi lá e se forçou Hum, na plebeia bonitinha. Ele fez algo um pouco mais ardiloso. Ele ixi. alegou, ele era um patrício, lembrando bem, Uhum. ele alegou que essa plebeia era uma escrava refugiada e era proprietária de um cliente dele. Então, lembrando da questão lá dos empréstimos às famílias. Então, ele Sim. tinha um cliente e alegou que essa plebeia era uma ex-escrava de um cliente dele, como era do cliente dele, era propriedade dele também. Meu Deus. E a população de Roma, principalmente o esposo dela, tinha toda a evidência de que não, ela tinha nascido livre, não era propriedade de Uhum. ninguém. Mas ele acusou e processou e levou para julgamento. E toda a população romana, basicamente, incluindo o exército romano, ficou do lado da família plebeia. Você não tem Sim. evidência nenhuma que ela seja É. ex-escrava. Fala, cara, Mas, desiste, ela não é, quer, não quer. mas o juiz desse processo
era o Appius Claudius, porque ele tinha todo o poder ali, dado o Ah, comitê de 10 meu Deus do pessoas. céu. Então ele acusou e ele julgou. O que você acha que aconteceu? Aí, agora começou a ficar bom. Agora voltamos ao clímax. Ai, meu Deus do Bom, céu. não, para surpresa de ninguém, E ninguém, né? ele julgou que ela era de fato uma ex-escrava e a população entrou em fúria, o exército entrou em fúria e o pai da plebeia, que estava ali no julgamento também, enfiou uma faca na barriga da filha dele, Ah, dizendo porra. que mesmo que era a única maneira de livrar ela Hã, do Appius Claudius. Falou: se ela não é livre agora, ela não vai ser propriedade sua. sim. E matou a própria filha ali. Caralho. Aí é drama mexicano nível 10. Porra! Eu achei que ele ia tentar atacar ele, tá ligado? Não, ele era sacrossanto, lembre-se disso. Todos Ah, que estavam no verdade. poder ali É. era sacrossanto e, claro, devia ter também sua proteção ali, não sei. É bom lembrar que em Roma não tinha polícia, viu? Tinha soldados, tinha senadores, comerciantes, mas polícia é um conceito bem moderno. Não, Uhum. não tinha alguém ali com essa função. Eles contratavam pessoas para proteger, mas não tinha um órgão institucional para proteger ali esse tipo de coisa. Mas o fato é, matou a filha dele para não ser propriedade do próprio Cláudio. O exército se revoltou e disse não, efetivamente abandonaram a cidade de novo. Foi a segunda sessão da Aê! plebe. Esse, falou assim: esses são os comandantes que temos, não queremos mais ser parte dessa bagunça. Olha, esse E povo foram. sabe como funcionam as coisas. Então, força movimento sindical aí, ó, a Marielle vive. É. É, Ai, ai. eles foram embora da cidade. Foi essa a segunda sessão da plebe aí, 40 anos depois, basicamente. Nossa Foram pro Monte senhora. Sagrado lá e falaram: "Ó, não vamos voltar enquanto esse Apio Cláudio aí tiver fazendo o que dá vontade para Não ele tem e esse vontade. comitê de 10 pessoas ficar sentando em cima do período temporário aí que já passou do tempo". Tudo por causa de mulher de novo. É. E os cônsules, bom, senadores, na verdade, cônsules não tinha naquele momento, eh, Hum, eles decidiram que ia processar o Apio Cláudio, que não queriam, porque lembrando que Roma estava sendo constantemente alvo dos vizinhos. Então, para não arriscar ser conquistado, eles decidiram que valia mais sacrificar o Apio Cláudio. E os senadores também tem que lembrar, os senadores eram como 300 e só tinha 10 no comando naquele momento. uhum. Então, esses 10 aí não tinha o bem olhar de ninguém. E decidiram Bem os olhar, não é senadores. bom olhar? Bom olhar. Acho que é, Isso aí, né, acho que sei é lá. bom olhar. Vamos lá. Não eram bem vistos por ninguém. Sim, não vê isso com bons olhos. É, e o Cláudio foi processado e foi preso, né, para ir a julgamento, alegando aí pretensões de virar rei, dado Hum, a não abdicação do poder no prazo devido e sim, também de o contra julgamento ali. as próprias leis de Roma, Hum, porque ele não tinha evidência e julgou da mesma maneira como era mais conveniente para ele. Então, ele foi preso e antes de a julgamento, ele se suicidou. Sabia que ele não tinha chance coward. nenhuma de ganhar. Então, esse é outro conto shakespeariano que não virou, mas a plebeia sendo morta pelo próprio pai, ele se suicidando É, depois. Tem todos os elementos aí de um conto shakespeariano. Mas, enfim, esse é o drama aí das 12 tábuas. No fim, o comitê concluiu o trabalho. Se substituírem o Cláudios ou não, eu já não sei. Que hum, no Wikipedia diz que teve dois comitês, o primeiro Decemvirado e o segundo. hum. Esse É, primeiro ficou 2 anos, né, que era 12 meses, depois ficaram mais 12 meses. isso. Hum, E no fim concluíram as 12 tábuas, que, bom, a sessão terminou, né? O exército voltou, a plebe voltou, e as 12 tábuas foram concluídas e criaram um marco histórico aí na civilização ocidental de
uma lei codificada dentro do sistema jurídico, a partir daí, e o antes, que são só guias de conduta, hábitos, regras, mas tudo na cabeça de, de Quem tá patrícios. mandando. Sim. Exato. E decidisse que tinha mudado e fizesse um decreto, mudava. Mas a partir daquele momento, não. Estava escrito, estava ali, você podia pedir revisão, podia apelar, podia. Como que chama quando você muda alguma coisa da lei? Não é modificar, é amenda. Podia fazer Hum, amendas. Emendas, quer dizer. emendas, é. Emendas. Então, ali, realmente, o sistema jurídico contemporâneo, podemos dizer, grosso modo, nasceu ali. E é por isso que todo mundo que faz curso de direito tem que fazer uma aula de direito romano, ou história do direito romano, porque é ali que começa a brincadeira. E, bem, Beautiful. agora essas 12 tábuas, vamos falar um pouco delas. Que leis, que tipo de lei que elas contemplavam? Primeiro, só deixava claro qual que eram as regras em certas circunstâncias, e tinha desde regras ou leis, melhor dito, realmente sensíveis, no sentido razoáveis, que era você não pode mentir em julgamento, que isso existe até hoje, né? Você está sendo julgado, você tem que jurar a verdade, nada mais que a verdade. Né? Sim. Isso eles diziam tem que ser como acontece, se tiver E evidência de que assim, mentiu, isso perjúria, né? é dessa forma no Brasil também? Sim, sim, Esse negócio de fazer o juramento antes? Nunca Não, vi. não sei o juramento, aí não sei. Porque essa do juramento eu tenho bem imagem de, né, Dos filme americanos, né? Que eles americano, juram assim, na é. Bíblia ainda. Exato, é. É. Mas deve ter alguma codificação de que talvez não precisa fazer o juramento, mas deve ter uma Hum, presunção de que você está falando a sim. presunção. Você está presumido que você vai falar a verdade, porque senão, que sentido tem, né? É. Você fazer qualquer testemunho se não for dizendo a verdade. De todas as formas, eles diziam lá que era assim que a dança tinha, a música tinha que tocar, e qualquer indício de perjúria, e eu nem sei se é essa palavra em português, mas de mentir, Sim. enquanto nesse contexto era a penalidade de morte. Eles Uhum. levavam a verdade durante o julgamento muito a sério. Além do que tinha também crime por, quer dizer, deixava claro os homicídios, quando era proibido, quer dizer, em que circunstâncias era permitido matar, como se alguém tivesse pretensões de ser monarca. Tinha uma lei lá também bastante curiosa de se você identificasse um ladrão à noite, você podia matar o ladrão, mas se fosse de dia, você tinha que prender. Ah, real? É, é, na noite vale tudo, de dia, veja bem. Aí sim. Também tinha lei até para determinar a propriedade de frutos. Como se você tivesse um vizinho que a árvore tivesse no quintal dele, mas o fruto caísse no seu quintal, era seu fruto. Mas se você fosse lá e pegasse, era roubo. Hum, Então olha ele só. tinha assim extremos, tinha um Daí extremo funciona até nível hoje. de detalhismo. Sim, não duvido. Não quero te dizer exatamente o que funciona e o que não, porque não estudei direito, mas eu tenho Hum. certeza que os alunos aí dos cursos vão saber exatamente o quanto disso temos até hoje. Mas, bom, foi uma grande conquista da plebe, talvez depois dos tribunos, a maior conquista, né, porque eles já não eram Uhum. sujeitos a interpretações da lei, senão que a lei codificada. E é por isso que até hoje nosso sistema jurídico é baseado no Código Civil Romano, Hum. o Código Civil Germânico Romano, que, bom, teve sua evolução, né, mas é, é o Código Civil Romano que é usado na América Latina, na Europa continental, só não no mundo anglofônico, que é o Common Law, que também deriva de Roma, mas é aplicado de outra maneira. Lembrando que a Inglaterra foi conquistada, o Reino Unido foi conquistado pelos romanos, mas isso bem para frente. E o outro sistema jurídico é com base em religião, que aí já vai para Sharia, vai para Sudeste Asiático, eu não sei, não lembro exatamente os nomes, mas enfim. Esses são os grandes sistemas de lei hoje: cívico-romano, civil-romano, common law e os religiosos. E lembrando, a gente falou no episódio lá de leis, a Índia tem os três. Você quer
Ai, meu Deus do céu. Simplificação jurídica, não vá para a Índia. Ou vá, sei lá. Deus. É. Um advogado tem Vai bastante onde lá, atuar. você vai aprender, então, exato. Bem, uma coisa que, lembrando, foram os patrícios que escreveram as 12 tábuas. E Uhum. uma das coisas que os plebeus pescaram ali, em nota de rodapé de uma das 9 tábuas, que está na nona tábua, se minhas referências aqui estão corretas. Tava lá em É, letras miúdas. sim, no papel, no bronze A1, em letras miúdas, estava escrito para a maioria dos analfabetos plebeus lerem que um patrício não podia se casar com um plebeu. Hum, Então, essa foi uma maneira aí dos patrícios manterem o poder, porque se não podia casar e só os patrícios podiam ser cônsules e ter os magistrados de maior cargo, incluindo de hum, pontífice máximo, os plebeus nunca iam ter acesso ao real poder. Né? Eles tinham representantes lá dos tribunos da plebe, mas eles eram sim. por uma questão de veto e de levar processo, não era para legislar, digamos assim. E com isso, eles viram que estava começando uma opressão, começando não, né? Estava continuando uma opressão sistêmica ali, que já acontecia antes, mas ninguém tinha pescado, ou essa é a alegação. Sim. Mas quando virou lei, estava codificado, eles viram, mas que é isso? Como assim? Palhaçada é essa aqui? Como assim Patrício não pode casar com a plebe? Não se mistura? Olha o Kiko de novo aparecendo aí, a gentalha. É, então. E O outro eles teve que matar a filha pra não se juntar? não, não foi necessariamente porque ele queria casar com ela, né? Só fazer dela escrava. É, é. Mas eles viram isso daí e aí começou outra briga, grande briga dos plebeus para tirar essa palhaçada dessa lei aí, que tinha que ter liberdade para casar com quem quisesse, da maneira que quisesse, e plebeu eventualmente tinha que ter direito a ser cônsul também, né? O poder Aí, dos cônsules. meu corpo, minhas regras. Meus interesses amorosos, afetícios também. É, então. Mas claro, os patrícios não queriam compartilhar desse privilégio aí, Hum. e até isso efetivamente deixar de ser lei, e o cônsul plebeu apareceu em 360 e bolinha, quase 100 anos depois. Nossa senhora. Mas eles brigaram por esse direito do casamento. Esse do casamento foi até relativamente rápido, a concessão, demorou, se eu não me engano, tem que verificar as fontes aqui, mas é ao redor de 15, 20 anos. Mas para a questão de plebeu realmente poder se candidatar a ser cônsul, isso demorou mais de 100 anos, ou quase 100 anos. E numa manobra aí jurídica do, dos patrícios, eles decretaram em 445, isso. Ou seja, 6 anos depois aí das 12 tábuas, eles decretaram que o poder dos cônsules iam ser suspenso. A posição de cônsul ia ser suspenso, que a partir daquele momento ele teriam tribunos militares que teria o poder de cônsul, mas seriam mais. Podia ter até 10 tribunos militares. Então o cônsul desaparece da equação, que eram só dois, e os tribunos militares passam a ter o poder. E a plebe pode ter um candidato, pode ter um representante que seja um tribuno militar, mas ele é um de 10 e o poder aí se dilui. Então, Sim. os patrícios, por serem equestres, terem a maior ali comita centuriata, toda a questão ali do maior quantidade de votos, eles auxiliaram um pouco esse poder, mas diluíram o efetivo poder da plebe ao fazer de 2, 10. E só Sim. alguns dos 10, a minoria, virem da plebe. Então, com isso, eles adiaram aí a questão do cônsul mesmo, dos cônsules serem plebeus, em quase 100 anos. E outro cargo que apareceu aí, além desses tribunos militares, era o de censor, que era um cargo, um magistrado para executar ritos religiosos na,
bom, na religião ali de Roma, lembrando, a religião era algo muito importante. Estamos falando aqui de religião quase que tangencialmente, mas era uma parte íntegra da vida dos romanos. E somente os patrícios ou as gens podiam exercer esse papel por questão aí do pátria e família, etc, etc, como a gente falou no último episódio. Então esse censor era puramente patrício e era um cargo que apareceu aí no fim do século V. E eventualmente esse cargo vai mudar a sua função de ritos religiosos para garantir a moralidade do povo romano. E olha, aí que você começa a pegar a semântica da coisa. O censor é quem decide como manter a moralidade de um povo. Outra coisa que herdamos aí 2.500 anos depois. Mas enfim, esse personagem do censor aí vai aparecendo mais no futuro, e tribuno militar agora é o papel mais importante. Que o próximo grande personagem aqui da história é um tribuno militar. Mas enfim, então aconteceu essa mudança aí política entre os anos 50 aí do século V e os anos 400. Teve bastante conflito, nada muito impactante, teve bastante período de fome de novo, como que o século V em Roma foi um século ruim, assim, tirando as conquistas da plebe, não teve nenhuma super glória assim de expansão. O que teve foi conseguir se defender e conseguir sobreviver às pestes e ao período de fome. Talvez um momento histórico assim mais qual é a palavra? Mais sem brilho assim de Roma. Então é quase que um século perdido para a expansão de Roma, ganho no sentido aí das 12 tábuas e representatividade da plebe. Mas enfim, eu falei que o Cincinnati ia voltar no momento aí, ele volta nesse meio tempo aí, no ano 439, quando um patrício chamado Mallius, ele, durante um período de fome, ele tinha bastante dinheiro, ele foi lá e comprou o trigo e distribuiu de graça para toda a plebe. Olha. E foi aclamado, obviamente, pela plebe, né? Tá dando, já tá com fome, você vem dar trigo de graça, pô. Foi bajulado, conseguiu efetivamente comprar a plebe dando comida para quem tá faminto. E ganhou de prêmio uma acusação dos senadores que ele tinha pretensões de ser rei. Ele estava comprando a plebe, indo contra as decisões legislativas de como tinha que ser distribuído o tribo, comprado o tribo. Era uma questão estadual, não individual, dizia o Senado. Então, para acabar com as pretensões dele de virar rei, eles foram lá na fazendinha do Cincinnati e falaram para ele aos 80 e poucos anos de idade ir prender o Mallius para que ele fosse julgado aí pelas intenções de virar rei. O que, se você pensar bem, talvez até fosse verdade, né? Para que você vai gastar toda a sua fortuna comprando trigo para plebe? O que Vou você quer com morrer, isso? tô com 80 anos. Não, ele é o Cincinnati, tô falando do Mallius. Ah, tá. O Mallius aí, você pensar nas intenções dele de para que você vai fazer isso. Eu não tiro todo o crédito do Senado, não, embora isso foi muito mais preventivo, né, do que reativo. Sim. Eles não estavam fazendo o que deviam fazer, ou alguém foi lá e fez, falaram, esse daí quer ser rei, ó. Mas enfim, independente das circunstâncias aí do Mallius, quando o Cincinnati chegou lá, nos 80 e poucos anos de idade, como ditador, o medo do Senado era tão grande que eles decretaram um senador, quer dizer, um ditador. Ditador. E aí, com o poder absoluto de Roma, o Cincinnati foi lá e convocou ele a ir para julgamento, e o Mallius resistiu. Quando você resiste à ordem de prisão do poder absoluto, o que acontece? Lá vai. Não foi o Cincinnati diretamente, mas o mestre da cavalaria dele, que quem foi lá buscar ele resistiu. Digamos, fez com que a prisão fosse, quer dizer, que o julgamento fosse desnecessário. Não vai por bem, então não vai de maneira Então não nenhuma. vai de jeito nenhum. Levou uma certa quantidade de ferro no pescoço e aí acabou a história do Mallius, o benfeitor, Muito bom. comprador de trigo aos pobres que morreu
por Aí. resistir à intimação aí a julgamento. A Peble não ficou brava com isso, não? Ficou brava, mas eles gostavam muito do Cincinnati. Né, Hum. e tava na lei. Aí, Hum. lembrando, tinha as Sim. 12 tábuas já e tava bem explícito para todo mundo que se você for intimado a comparecer a julgamento, você tem que ir. Isso até hoje existe, como você não pode simplesmente falar não vou. Uhum. Isso da prisão, resistir. Tem até um nome para isso, mas esqueci como que é. Mas enfim, você não pode resistir, você não pode não comparecer Uhum. a uma intimação sem ter a consequência de preso. Sim. Naquele caso foi morto, mas enfim, estava na lei. Então, se ele tivesse ido a julgamento, a plebe podia até ajudar com os tribunos lá e defender ele, né? Mas como ele resistiu, dizem aí alguns senadores, e eu estou totalmente inventando isso, de que comprova as más intenções dele. Porque se ele fosse inocente, né, Uhum. por que ele não ia a julgamento? Exato. Mas, enfim, essa é uma história que nunca saberemos no detalhe, porque ainda estamos na época lendária. E bem, no começo aí do século V já, século V não, século IV, ou seja, no fim dos anos aí 400, isso aí desse episódio do Cincinnati do Malice foi em 439. Na década de 30 e 20 aí, muitas guerras para lá e para cá, nenhum grande acontecimento. O próximo divisor aí histórico é realmente onde aparece o segundo fundador de Roma. Já ouviu falar que Roma tinha um segundo Segundo fundador? fundador? É, Não. Pra mim, pois o é. segundo fundador era o irmão que morreu. Não, meu irmão não fundou nada, foi só morto. Bom, em 403 mais ou menos, ali anos 400, vai. Hum. Roma ainda estava viva, estava funcionando a cidade, e eles tinham melhorado, já tinham passado a grande momento aí de fome, já tinham passado o grande momento de pestes, lembrando, pandemias não é algo moderno. Uhum. Então, sobreviveram a tudo isso, conseguiram se consolidar um pouco mais, e começaram a ter guerras é, expansivas, que também era ao mesmo tempo defensiva. Mas nesse caso aí, o que vai gerar o segundo fundador de Roma, o começo dele, na verdade, o começo da história dele, é o embate entre Roma e a cidade de Veio. Lembra Veio? Sim. Veio está sempre ali na porta, no norte de Roma. Cidade da Etrúria, forte, grande, e sempre teve treta com Roma, incluso apoiando lá o rei Tarquínio, mas nunca efetivamente conseguiram uma vitória. E chegou um momento que Roma estava tão grande e forte, veio tão grande e forte, que duas coisas não podiam existir no mesmo lugar, no mesmo tempo. E Uhum. travaram uma batalha aí aberta por controle ao acesso à Magna Grécia, lembrando que era parte ali do sul da Península Italiana, que tinha um grande comércio ali, principalmente para questões de sal, que Roma queria garantir e veio também queria garantir. Então, a guerra ali era, muitos dizem, inevitável. E aí, nos anos 400, fizeram uma campanha para invadir Veios e destruir Veio, ou conquistar Veio, e se depararam com um exército muito mais forte e defensivo do que esperado. Uhum. Então, eles foram comandados aí pelo segundo fundador de Roma, e vamos entender o porquê em breve, mas não é nesse momento ainda, que é um personagem chamado Marcos Camilo, o Camillus Marcos em latim. Camilos. Marcos Camilo já tinha sido eleito tribuno militar por 3 ou 4 vezes antes, e nesse embate aí contra Veio, ele foi feito ditador. Foi a primeira vez. Ele teve 5 ditaduras, mas Caraca. essa foi a primeira vez que ele foi eleito ditador, e foi colocado para resolver o problema lá com Veios. Ele chegou lá e viu que estava no embate, a cidade estava sitiada, mas os muros, a defesa era realmente forte. E o número de soldados veianos na cidade era muito grande e muito bem preparado para qualquer chance real de vitória dos romanos chegarem ali no Sim. portão principal e invadir. Então ele teve que pensar numa estratégia, e ele
Aí, bom, não sei se ele, né? Lembrar que essa história também foi escrita 400 anos depois. Mas o contado é que ele teve uma brilhante ideia de explorar o esgoto da cidade, as tubulações de esgoto, e mandou o exército cavar. Ele dividiu o exército em dois. Ele mandou metade do exército ficar jogando pedra e atirando flecha no muro, em um dos muros de veios, para os soldados de veio como ter a visão de que eles estão ali, estão tentando entrar, Me enquanto a chama outra a metade, atenção. enquanto a outra metade ele mandou para construir, para cavar buraco para acessar as tubulações do esgoto da cidade. Então, com essa estratégia aí de distração mais cavação, ele chegou num ponto em que os soldados tiveram realmente acesso aos túneis da cidade e mandou metade por ali, lembrando um pouco até a história de Troia. Hum. Aí não foi o cavalo, mas foi pelo esgoto. Uhum. Eles, no meio da noite, entraram na cidade, apareceram no meio dela, e aqueles outra metade do exército que estava atirando nos muros foram para o portão principal. Sim. Quando eles foram para o portão principal, o exército de veio também foi massivamente para o portão principal, defender a entrada principal, e de repente, aquele boom, ponto de interrogação, um novo inimigo aparece, metade do exército romano estava atrás deles. Então eles sanduicharam os veianos. Aí sim, hein, Marcão? E sim, Camilo. Ele é conhecido na história, mas por Camilo. Camilo. Camilão. Camilão. Camilão, Camilo. Camilão foi efetivo aí na estratégia e conseguiu conquistar a cidade de Veio. Na verdade, não conquistar. Eles estavam tão frustrados com Veio, esse confronto aí diz a lenda, que lembrando ainda é lenda, durou 10 anos, que é o mesmo período da Guerra de Troia. Então, é muita coincidência. Hum. Provável que tenha sido um pouco menos, ou talvez um pouco mais, né? Como eu falei, teve estado de sítio, teve. Ah, é verdade. Um outro detalhe importante do estado de sítio é que foi a primeira vez que o exército romano ficou durante o inverno sitiando a cidade. Normalmente os soldados faziam campanha entre primavera e verão, entre abril e outubro, mais ou menos. E isso faz sentido, porque você alimentar um exército durante o inverno, Hum. Napoleão e Hitler podem te contar boas histórias 2000 anos depois de por que não é uma boa ideia ter um exército no inverno. Mas É, é. mesmo naquela época, né, sem caminhão, sem avião, sem Sim. nada, e isso lembrando, está falando de um exército, de milhares e milhares de homens que precisam estar bem alimentados para lutar. Até aqui a gente não fala muito da questão militar de Roma, mas esse é um componente importantíssimo do êxito de Roma, de que eles eram em primeira instância soldados, eles eram um exército bem estruturado e extremamente competente no que faziam. Uhum. Por isso que sobreviveram o que sobreviveram. A questão aí dos direitos, da plebe, etc., é tudo cereja no bolo. Mas o que realmente, você falar qual é a razão de Roma ter virado Roma que conhecemos e estamos falando sobre hoje, é o exército. Não tem uma segunda opção, não. E o exército, claro, metade da batalha é logística, de como você leva, como você alimenta, como você sustenta. E nesse quesito, Roma era muito exitosa no trabalho. E eles foram também pioneiros no sentido aí, ó, vamos fazer o estado de sítio, mas em vez de trazer os soldados de volta no inverno, vamos manter eles lá e acabar com essa palhaçada de veios aí. Sim. Então, isso também é um ponto antes e depois aí, ó. Até esse momento, todas as guerras de Roma aconteceram verão-primavera. A Uhum. partir de 400 aí foi que o inverno, outono e inverno entrou na equação. Agora tá falando de moda, né? É, então. Moda outono e inverno. É, É, não tinha bala lá, então era sangue, porrada e espada. isso. Co- novo elementos aí dos romanos. Mas enfim, esse é Bom, o parênteses. aí Então eles estavam sitiando tomaram lá, conta. eles estavam sitiando por meses, por anos, como não foi um conflito rápido com Veio, porque de novo eram grandes duas potências e não tinha como sair daí com um tratado de paz ou um acordo de cavalheiros, porque de novo eram potências que estavam expandindo e queriam controlar os mesmos recursos. Então, por mais que tivesse um acordo, era sabido que ia ser um acordo temporário e teria o mesmo problema eventualmente. Então foram lá e falaram, vamos acabar de vez com isso aqui.
e precisava também Roma de mais território, porque a população estava crescendo. Lembrando que lá no começo da República tinha ao redor de 100 mil habitantes, 200 anos 100 anos para frente. Pensando na frustração da Peble, o que eles faziam enquanto não assistiam Netflix e ficavam lá no Monte Sagrado, devia estar pelo menos uns 50% maior. Uhum. Então precisavam de mais terra e veios, tinha grandes terrenos férteis. Então foi uma grande razão também, além do acesso ao recurso aí comercial, era o território de veio que era muito bom e ficava a mais ou menos 16 quilômetros de Roma, então do lado. Bem, Uma então corridinha a pé. tem, não, nem perto, não era nem meia maratona. Né, então. É, Bom, tomaram conta então de veio. tomaram conta e o Camilo, em vez de simplesmente conquistar Veio, matou todos os homens de Veio e vendeu mulheres e crianças como escravos. Dizimaram Veio. Não foi uma, Essa... não foi uma conquista com respeito, como lá em Alba Longa. Então. Essa foi uma conquista total. Até que Total. pariu. Esvaziaram a cidade, muitos romanos mudaram para lá, Uhum. e aí termina o Expandiu o confronto. território, já era. Então veio deixou de existir. Não ouviremos mais a palavra veio a partir de agora. Veio era Roma. Então Roma aí voltou, Sim. depois do século meio que perdido aí, voltou a crescer, voltou forte. E o Camilo, grande tribuno, ditador, general, já ganhou sua primeira estrelinha aí com essa estratégia de fazer os romanos ninjas aí, de sair do esgoto. É. Mas bem, enquanto isso acontecia, surge um novo inimigo, ponto de exclamação aí, Hum, no norte da Etrúria. Existia várias tribos ali que os romanos, de maneira geral, chamavam de gauleses, bárbaros ou celtas, aqui em português, que Gaules. ficavam ali no sul da França, ali nos Alpes, no norte da Itália, e eram várias tribos, mas existia tribos com mais, digamos, coligações do que outras, e uma delas, chamada Cianons, ou Cianeses, começaram a avançar para o sul da Itália. Então eles formaram uma grande aliança ali no sul da França, foram descendo para os Alpes, foram descendo, chegaram no norte da Itália e começaram a batalhar ali com povos da Etrúria, mas no norte dela, e tiveram vitória, até que chegaram numa cidade chamada Coliseum, no norte da Etrúria. E eu já falei o nome dessa Colina. cidade antes. Lembra onde? Não. Não. Coliseum era a cidade do Lars Porsena. Nossa. Ah, tá. Porcena é o do. Que o Tarquínio foi lá tentar convencer Isso, Porsena foi o a que atacar Roma. ficou impressionado com a mão no fogo do Escavola. Uhum. Então, os bárbaros lá, a tribo dos Sioneses, ou Sinons, chegaram em Coliseum e era um exército muito grande, era um exército muito forte, lembrando que os gauleses, bárbaros, celtas lutavam de uma maneira diferente do que era o tradicional naquela época, que era inspirado pelo exército grego, que tinha as falanges em português? São aquelas lanças de 3 metros Ixi, não com, sabe a menor ideia. com escudos redondos. Pensa aí no filme 300. Uhum. É basicamente naquele estilo. Lança de 3 metros que ficava numa formação que era basicamente impenetrável Sim. no embate frontal e escudos redondos com espadas pequenas para Uhum. quando tivesse o avanço e fosse um combate aí mão a mão. Mas o Sim. grande segredo era a formação, acho que é falângica o adjetivo. E o exército bárbaro não tinha nada dessa inspiração grega, não. Era realmente na brutalidade, com uma estratégia de dispersão, de força, de gritos de guerra, de fazer o inimigo mijar nas calças e atacar como feras. Sim. Vem que nem bicho pra cima. Exatamente. Então eu tinha muito mais mobilidade do que uma formação aí nessa palange que você está com uma lança de 3 metros, sua movimentação é extremamente limitada.
Então, como eles atacavam por todos os lados de qualquer jeito, tinham certa vantagem aí. Ou pelo menos nesse primeiro momento. E aqui eu estou colocando muito da minha imaginação. Não vou citar nenhuma fonte direta aqui não. Mas o ponto é, eles chegaram no norte lá da Etrúria, chegaram em Coliseum. E Coliseum pediu ajuda para Roma. Enviaram emissários lá para Roma falando, ó, chegaram os Galera nova bárbaros, aqui. chegou um novo inimigo e eu prefiro ficar aqui entre a gente mesmo. Melhor inimigo que eu conheço do que eu não conheço. Então, E se vocês não nos ajudarem, eles vão chegar aí logo logo. Então, inimigo do meu inimigo. uhum. E mandaram emissários lá para Roma. Quem estava liderando, aqui é um nome importante também na história, a questão aí dos gauleses era o Breno, era o gaulês Breno, ou Brenius em latim. Anticlimático, nome tão comum. Você está pensando que os nomes têm alguma história heróica aí? Quantos Lúcius, Márcios e etc. já escutamos até agora? Camilo. Nada, Camilão, nada. Acho que Rômulo e Remo. Remo são mais diferentes, além de que Enéas, Hércules. Qual que era o do Brad Pitt lá, o personagem dele? Brad Aquiles. Pitt? Aquiles. Esses são nomes Do diferentes. Troia. Mas pra ser diferente mesmo, tem que ir pro lado da Grécia. Porque uma vez você chegou em latim, que língua que você acha que você tá falando? É. Como que você quer nome muito diferente do que você já tá acostumado? Você recoloca no contexto histórico aí, senhor William. Vamos ver. O William, na verdade, é grego, né? Do Ulisses? Não, o William deve ser inglês. Enfim, Não, não é vamos entrar inglês, nessa se eu não me tangente, engano, é não. inglês. Para a tangente, volta lá pro Breno. Brenão, Gaulês. Tava lá em Coliseum. Coliseum pediu ajuda para Roma. E Roma falou: não vamos mandar o exército, não, mas vamos mandar uns diplomatas, uns emissários, só para ver o que está acontecendo. Uhum. E os diplomatas então viajaram para lá, viram que realmente a ameaça era grande e era real, e voltaram para Roma dizendo que tinha que se preparar, mas em vez de ajudar o amiguinho, era melhor preparar para uma defesa ali mesmo, para quando o momento fosse Isso. inevitável. Bom, isso na verdade tem duas versões, né? Tem uma que diz que existia uma intenção objetiva desses bárbaros aí, dos gauleses, conquistar tudo que veio pela frente. E tinha outro que dizia que eles chegaram num acordo com a região de Etrúria ali. E, na verdade, chegaram num acordo com a região da Magna Grécia, que estava no sul, cidade de Saracusa, que ficava ali na Magna Grécia, e de que Brênio e o manda-chuva lá do sul ia sanduichar todo o meião da Itália ali. Eles iam Sim. pelo norte, iam pelo sul. E tem essas duas versões aí. Ninguém sabe qual é a real. Escolha que você preferir. Mas o fato que levou Roma à guerra contra os gauleses é que os emissários voltaram para Roma e disseram que tinha que se preparar. E os gauleses escutaram disso daí e não gostaram nada do que tinha acontecido. Sim. Porque o papel deles lá era de não interferência, mas Roma estava já se preparando para algo que nem era uma probabilidade certeira de acontecer. Podia entrar em negociação, podia fazer uma aliança, mas a Roma já identificou como inimigo e tomou uma postura hostil. Então o Breno não gostou disso e falou: vocês querem briga, então vamos brigar. E tem outra versão de que. Deixa eu ver as notas aqui, mas era alguma coisa de que Breno mandou uma comissão também para Roma, para dialogar com eles, falar: já que vocês mandaram para lá, vamos mandar para cá. E Roma fez pouco caso dos emissários dele, ele se sentiu ofendido por isso. Mas é uma outra versão que eu vi numa fonte aí. Que parece pouco plausível, né? Vai se ofender porque não tratou meus É. emissários bem. Mas enfim, só para completude, né? Essas são as duas versões aí. E o fato é, Breno estava insatisfeito, seja qual foi a versão, e desceu para Roma e falou: agora acabou a brincadeira. E Roma
não teve tempo suficiente para se preparar para a invasão. Eles juntaram bastante soldados, mas naquele momento, lembrando, ainda não era um exército profissional, estava falando da plebe Sim. que se Uhum. juntava. E dado toda a questão das pestes e da fome aí, dizem que o exército era muito júnior, que a Hum. maioria das pessoas mais experientes tinham morrido por uma das duas coisas, doença ou fome. Só E molecada. tava só molecada, sem experiência, sem treinamento e era plebe. Eles não iam para academia militar de Roma. Eles Uhum. eram chamados quando o exército aparecia ali na porta. Então, quando os bárbaros chegaram, eles chegaram num número bem representativo. Era entre 12 e 25 mil homens. Roma não estava preparada para isso e foi facilmente sucumbida ali na questão da muralha e da cidade. Lembrando que a estrutura lá era cidade e cidadela, que é Uhum. onde ficava o núcleo ali dos senadores, o comando da cidade mesmo. Então os bárbaros invadiram sem muita resistência a primeira fronte ali das muralhas e da cidade. E eles até ficaram surpresos de tão pouca resistência que tinha, que eles até esperaram um dia inteiro. Quando eles chegaram, fizeram o exército fugir, e o exército fugiu para a cidadela. Eles ficaram suspeitos de que tinha uma armadilha, porque como pode ser que a grande Roma daquele momento não era império, mas ainda tinha Sim. a sua Tinha reputação. sua fama. Uhum. Todo mundo tinha fugido, não tinha ninguém protegendo ali a entrada da cidade. Sim. Então eles esperaram 24 horas Hum. e viram que não tinha ninguém e moveu todo o exército para a cidadela. E aí sim, estava todos os romanos concentrados e com boas muralhas de defesa. E aí começou o embate sem uma vitória certeira para nenhum lado. Talvez a vitória seja de Roma porque eles não conseguiram invadir. Sim. Mas entraram num ponto em que os gauleses decidiram sitiar a cidadela de Roma. Então eles ficaram ali não por uns dias, não por umas semanas, senão que por meses. Uma Uhum. das minhas fontes diz aqui que foi ao redor de 6, 7 meses que os gauleses ficaram ali sitiando a cidadela de Roma. E aí, mesmo esquema, ninguém entra, ninguém sai. Exato, estado de sítio. E que ali estava bem defendidos, os soldados estavam bem concentrados. E lembrando, os gauleses saíram do sul da França e foram para o meio da Itália, que é onde está Roma. Foram, obviamente, caminhando, tendo que se preocupar com comida, com logística, e não era um exército, bom, era um exército, mas não era o que pensamos como exército. Era, digamos, a comissão ali de ataque de Sim. tribos. Então, dado todo esse tempo, eles começaram a sofrer também, principalmente com o clima, e chegou o verão romano e eles estão acostumados com os Alpes ali, que obviamente Uhum. temperaturas amenas. E eles começaram a também ficar doentes, começaram a passar fome. Tanto é que dividiram um momento ali, metade do exército ficava sitiando a cidade, outra metade ia caçar para poder ter o que comer. E isso foi aos pouquinhos definhando o exército gaulês. E chega numa parte que eu não entendo perfeitamente, posso até revisar e corrigir no próximo episódio, mas o Camilo não estava em Roma nesse momento. Hum. Ele, aí eu não lembro se ele já tinha aposentado, se ele estava fazendo alguma outra coisa em algum outro lugar, mas o Camilo não estava ali. Mas alguém consegue fugir da cidadela e ir lá chamar o Camilo, convocar o Camilo, que estava num outro lugar, fazer alguma outra coisa. Eu posso Sim. dar os detalhes no próximo episódio. Uhum. O Camilo, foram acionar o Camilo. Ah, lembrei, ele foi tentar juntar exército nas tribos vizinhas, os latinos. Foi isso que ele estava fazendo, lembrei. Ele, Os quando os latinos com bárbaros. que eles brigaram antes. Sim, mas inimigo do meu inimigo, né? Se os romanos Sim. caíssem, quem seriam os próximos? Uhum. Então, quando os romanos ficou claro que os gauleses iam derrubar Roma, Camillus foi enviado para formar um novo exército com as cidades vizinhas e voltar para resolver o problema. Mas, claro, você formar aliança, formar um exército, treinar um Sim. exército não é coisa Hum. de amanhã de manhã eu tô aí, como foi o Gandalf lá com os soldados do Nascer do Sol. Né? Nascer do sol do qualquer terceiro dia, alguma coisa assim. Do Nascer do Sol do quinto dia. Quinto dia.
Ele não conseguiu essa precisão aí, então passou um longo tempo. Até porque ele não podia voltar com meia dúzia de soldados, né? Se fosse para voltar contra os Uhum, gauleses, tinha que ser sim, algo realmente devastador. Eh, mas o fato é, ele estava fora e passado todo esse tempo, os gauleses já estavam, eh, chegando ao limite deles, e Roma, notando isso, propôs, um acordo de paz, propôs pagar para eles 500 quilos de ouro para eles irem embora. caralho, E aí o rei, líder, o que seja, pajé, da tribo lá, o Breno, concordou porque ele viu que quanto mais ele ficasse ali, pior era a chance dele de realmente conquistar a cidadela. sim. Também lembrando da ameaça aí do Camilo, voltando. Hum. Então aí o consenso Não, é que peraí, então não foi o Camilo que ofereceu ouro, eu achei que tinha não, sido não, ele. não, Camilo tá fora ainda. Tá fora Camilo ainda, ah, Camilo tá. tá missing in action, tá Uhum, fora de cena. E só tá o Breno, a cidadela ali de Roma, todos os senadores, o que sobrou do exército, a plebe, todo mundo se defendendo na cidadela uhum, ali, e ficou esse estado de sítio. Tinha uma lenda aí também, né, um parêntese, antes de chegar no que aconteceu depois, de que teve um momento que os gauleses viram os romanos saindo para pegar comida, ou que seja, por uma passagem ali da cidadela, que tinha que subir o muro, e eles tentaram invadir por esse mesmo caminho, quando eles viram o que tinha acontecido. E quando eles chegaram no topo do muro, parece que tinha uns, uns gansos criados por não sei quem, que eu não sei quem não, tem até o nome da pessoa aqui, mas eu esqueci. Que ele virou um herói de Roma por causa dos gansos que ele criava. Os gansos começaram a fazer uma barulho e alertaram para os Hum, gauleses invadindo Roma por olha ali. só. O exército prontamente foi lá e conseguiram mitigar não, né? Conseguiram evitar a invasão dos gauleses por esse acesso. Eles chegaram a cortar o braço dos gauleses que estavam escalando por ali. Isso no meio da Aí sim, noite é porque os gansos começaram a fazer um barulho ensurdecedor. sim. Ó, falo por experiência, ganso é um bichinho barulhento, hein. Por experiência, que você tentou invadir algum lugar e. Não, tinha ganso em casa, tinha 2 gansos em casa. Caramba! Qualquer Ó, pessoa que entrasse no galinheiro, nossa senhora, o bicho aham. gritava, parecia que tava matando. Aí, ó. Então, tá comprovado que isso é um fato histórico com H Comprovado, pô, maiúsculo. melhor que cachorro. Né? Bota Melhor uns gansos no cachorro. quintal, você vai ver só. Bom, essa é plausível então que isso realmente tenha acontecido. É Mas plausível, é esse plausível. e- É um bom e- alarme. esse foi a única vez que os gauleses tiveram alguma chance de entrar na cidadela de Roma aí, foi por esse muro que os gansos não permitiram. Muito bom. E, pô, eu tava revendo as notas aqui, eu tenho que pedir perdão aos ouvintes, mas Hum. agora sim eu vi que eu tinha anotado, mas eu anotei de um jeito aqui que eu não identifiquei facilmente. O que aconteceu com o Camilo, que ele não estava lá? Ah, Ele conquistou Veios, lembrando lá, uhum, foi o grande. sim, Teve um triunfo depois que ele conquistou Veios. Lembra do triunfo que tinha carruagem que te levava uhum, desfilando lá com seus espólios da guerra? sim, E nesse triunfo, ele foi o primeiro a adotar 4 cavalos brancos para levar a carruagem dele, que era uma coisa que só tinha acontecido na época dos reis, de 4 cavalos brancos. hum. Então aí começou o Ó o burburinho red de flag Roma, aí. de que por que ele estava usando 4 cavalos, começou um burburinho. E em paralelo, os espólios, como veio, era uma cidade muito grande, muito forte, tinha muitas riquezas. Então teve vários espólios da guerra ali, tanto em Uhum, terras como em objetos. E o Camilo tinha prometido 10% de tudo que ele conquistasse pro deus Apolo, como uma oferenda. sim, E na conquista de Veios, depois de décadas, como é alegado aí, a euforia foi tão grande que alegadamente esqueceram dessa promessa que ele tinha feito e cada um dos soldados levou o que pôde para casa e o resto foi para o tesouro de Roma. aê. Mas aí no triunfo ele lembrou de que tinha feito uma promessa, então ele foi lá e pediu de volta Hum, 10% de tudo que os soldados tinham pegado, tinham sim. pegado. Não só em termos de objetos, mas também em termos de terra que iam ser Hum, redistribuídas para os romanos, que eu falei que eles estavam precisando de território. sim, Então ele falou que 10% de todas as terras iam ter que ser reservadas para o deus Apolo. E aí você entrou
numa equação de 3 variáveis. Red Hum. flag de usar cavalo branco na carruagem. Sim. Red flag de dar um presente e pedir de volta. E red Ô, cara, sabe aquele presente que eu te dei? Será que tem como é, você devolver aí é, 10% dele? 10%, por favor, dá o dízimo aqui. Sabe aqueles R$10? Me devolve, me É, deu então. R$100, me devolve 10. Ai, E, caralho. e o terceiro red flag foram as terras. Lembra as terras que eu prometi que você podia fazer sua fazendinha e viver bem pro resto da Hum, sua vida? Então, vai ter que diminuir isso aí. vai ter que diminuir todo o que é prometido em 10%. Então, Hum, talvez se você estivesse no fim da fila, você não vai ter mais nada. Então aí, com esses três elementos, ele foi reprochado em Roma por mal administração dos recursos da guerra e pretensões de ser rei. Então ele foi formalmente processado pelo tribuno da plebe por má gestão dos espólios da guerra e por pretensões de ser rei. E essa do ser rei eu não lembro exatamente, mas o processo efetivo foi de má gestão dos espólios. sim. Então, ele foi lá, conquistou um dos maiores inimigos de Roma até aquele momento, com uma estratégia muito boa de entrar pelo esgoto, e foi agradecido fez uma má gestão dos negócios, é, Hum, vai a julgamento. Que intuitivamente dá pra empatizar com ele que ele ficou puto, né? sim, é Então, óbvio. então ele ficou puto e em vez de julgamento, ele se exilou, um exílio voluntário, assim como Sim. o Coriolano lá falou, Hum. eu não, vocês não vão me banir, eu bano, eu que estou banindo vocês, Isso aí. e saiu de Roma, foi para uma outra cidade. E antes dele sair, aí diz a lenda, e isso também é mais lenda do que o resto da lenda, de que ele disse que se Roma, ao sair nos portões lá, de que se ele fosse realmente inocente, Roma um dia ainda ia precisar dele. Hum. Aí ele foi embora. Por isso que quando os gauleses chegaram, eles não estavam lá. Aí Hum, que foi a grande pegada aí do porquê cadê o Camilo? sim, Camilo estava exilado e tinha de certa maneira amaldiçoado Roma aí a comprovar a inocência dele pela necessidade de ter ele de volta. uhum, Então chegaram os gauleses e foi aí, olha como os pontos se conectam. Foi aí que fugiram da cidadela para chamar o Camilo. Quando eles sim, fugiram, que os gauleses identificaram essa rota aí, que eles não tinham uhum, visto que estavam os gansos que sim. pegaram eles de surpresa. Então aí realmente ó, fechou a história. Teve Pronto, nos essa parte encontramos. aqui. Muito bem. Eu tinha notado isso, eu não tinha acabado meu papel aqui, eu anotei bem na esquininha e não tinha visto. Mas eu prometo mais organização para as próximas Isso. ouvintes. Mas tá aí. Por que o Camilo não estava lá? Porque tinha sido exilado. Foram lá falar para ele que suplicar a volta dele. E nesse meio tempo aí que os gauleses chegaram nesse acordo de ir embora se fosse pago a soma aí de 500 quilos de ouro. Sim, E quando 500 quilos. 500 quilos de ouro. E aí tem também a lenda de que eles mexeram na balança, porque era aquele lá que você bota 500 quilos de um lado e eles têm que botar 500 quilos de ouro do outro, né? Para Ah, marcar a sim, sim. balança. Uhum. Daí parece que eles colocaram coisas mais pesadas do lado deles para ter que botar mais ouro do outro É. lado para chegar no equilíbrio. E uma passagem aí famosa é do Breno, a hora que os romanos falaram, mas isso tá trapaceando, tá mais pesado. Ele pegou todas as espadas dele e jogou do lado que já tava as outras coisas e falou, bom, vou traduzir aqui para o tempo moderno, chororô para os conquistados. Ou chora conquistados. Em inglês é Woe to the É. Vanquished, mas na, É. na tradução mais informal é isso. Chora mais. Chora. Chora mais. Se jogou as espadas dele do lado da balança. É. É, e bom, Que aí, aí, pariu. aí, aí termina, e bom, quer dizer, aí termina a invasão dos gauleses. Então eles Sim. efetivamente não conquistaram Roma, Aham. mas chegaram na cidadela, pegaram tudo que tinham que pegar do resto da cidade e
teve um incêndio nesse período aí, que não está muito bem explicado como começou, por que começou, mas Roma pegou fogo, e é aí que termina todos os registros históricos dessa fase lendária, por isso que é Meu lendária. Deus. Então aqui finalmente chegamos no momento que termina a história com H minúsculo de Roma, então aí Cara. finalmente E o Camilão, voltou no final ou não? aí temos 2 versões das histórias, 2 Hum, versões da história, né. Teve essa coisa da balança aí, tem um consenso aí, e na parte lendária dos autores romanos, o que acontece depois é que os gauleses pegam esse ouro, e quando eles estão para sair da cidade, o Camilo aparece, e diz que Roma, essa é uma frase bem simbólica também, que Roma não resolve os problemas deles com ouro, senão que com ferro, e olha, mata todos os gauleses. brabo. E essa é a versão Essa é a romântica versão contada romana. pelos próprios romanos. Camillus Sim. apareceu ali nos 48 do segundo tempo, soltou essa frase aí: "Não resolve Falou: com ouro, "Ah-ah". resolve com ferro, e toma um pouco aqui na cabeça e no peito". Pronto, já E era. aí matou o Breno, reduziu, dizimou todos os gauleses ali, Os gaulês, pegou o ouro de volta, pegou ouro de volta, voltou herói e pra Roma. isso aí, o segundo fundador de Roma. Aí finalmente chegamos no porquê que ele tem esse título aí, que Hum, segundo a história, digamos, ortodoxa, aceita pelos romanos, foi o Camilo que voltou, provando a sua inocência daquela primeira acusação e resolvendo efetivamente o problema dos gauleses e recuperando todo o ouro de Roma. Então aí está, segundo fundador de Roma, senhor Marcos Camilo, alguém tinha que fazer derrotador dos uma gauleses. alguém tinha que fazer uma série da história inteira de Roma. Então, é o que a HBO tá tentando lá com o Romulus. É só a primeira. Aham. Acho que vão ser uns 30 anos até chegarem É, na é, parte do Camilo. vai Mas, demorar um pouquinho. mas enfim, essa é a primeira versão. A segunda Sim, versão é que realmente eles pegaram o ouro e foram embora. E o Camilo só chegou depois. E eles já estavam bem pro norte já. E em vez de ir atrás deles, o Camilo focou na reestruturação de Roma. Eles falaram, bom, já aconteceu o que tinha que acontecer, agora não tem como mudar, né, o que já aconteceu. Vamos sim, focar na reconstrução de Roma agora. O que também acontece na primeira versão da história, a única diferença é que ele não recupera o ouro nem mata os gauleses. sim, Os gauleses simplesmente desaparecem para o norte e nunca mais são escutados novamente, dessa tribo pelo menos. sim, Mas de todas formas, ele é o segundo fundador, não só por ter acabado com os gauleses, segundo a primeira versão, mas por ter recomeçado a fundação, ter recomeçado Roma também. Ele foi sim. a pessoa ali Reergueu Roma ali que de novo. reergueu e disse que Roma nesse momento estava com uma grande dúvida de, ó, a maioria da cidade está queimada, foi sitiada por não sei quanto tempo, então tudo que eles cultivavam ali nos redores já tinha sido consumido pelos gauleses ou não tinha dado certo a plantação, né, porque quem estava Hum, cuidando. uhum, Então eles tinham um embate ali interno de ou eles mudavam, cada um ia para um lugar que achasse melhor, ou mudava todo mundo para Veios, que ficava mais para o norte, e abandonava a cidade, ou realmente recomeçava. E tinha defensores fortes para ambos lados, mas foi o exército ali que chegou com o Camilo, que freou ali na frente do Senado, e os auspícios religiosos apareceram ali de que, quando estava tendo a discussão, como o exército freou a marcha justamente ali, e os senadores falaram: não, esse é um auspício de que temos que ficar aqui mesmo. E é isso. e aqui começou, aqui ficaremos. Exato, exato. Aqui temos que ficar, porque a mensagem que mandariam também é que se Roma se mudasse e abandonasse, aqui já não É, seria, não sim, seria sim. Roma, mas Roma, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Uhum. E agora vamos mostrar pro mundo italiano aqui o que Uhum. significa ser romano efetivamente. Mas acabaram de expandir, vão fugir? Não, pô. Exato. Essa foi a mentalidade do Camilo e de quem defendeu ele. E aí, bom, aí terminamos o primeiro capítulo de Roma, que é a parte lendária Sim. e é a A parte história, os séculos perdidos aí. não foram perdidos. O perdido foi só o século V só. Mas na Não, história, né, foi o que você você disse, fala sim, de registro histórico. de registro, exato.
Sim, sim. Por causa do incêndio aí dos Uhum. gauleses. E outra coisa que vale a pena comentar também é que os gauleses, depois dessa invasão, viraram um pesadelo de Roma. Hum, Porque foram os únicos que realmente chegaram tão próximo aí de derrotar a cidade por completo. Chegaram na sim. cidadela e só não fizeram o que fizeram porque Roma tinha muito ouro. Hum. Mas no imaginário popular de Roma, os bárbaros gauleses eram assim o pior dos inimigos, porque eles não tinham as honras, as tradições, eles não lutavam da maneira que os romanos sabiam lutar. Sim, sim. Ah, não era Então que nem, sei lá, lutar com os gregos, que era é, mesmo estilo, né, mesma coisa. os gregos não tinham aparecido nesse momento, hein, falando só Hum, dos vizinhos. Os romanos só tinham sim, lutado com sim. os vizinhos até esse momento. Então a real ameaça externa aí é tipo ali a Game of Thrones brigando em Westeros e de repente chegam Hum, os White Walkers. sim. É uma ameaça completamente diferente, Hum. e que você não está preparado para lutar contra. Embora a lenda de que está vindo, e isso eu não tenho a confirmação, mas eu não me surpreenderia se uma das inspirações aí pro J.J. Martin tivesse sido os gauleses mesmo, porque eles estavam sempre ali na periferia, vindo de longe, como uma Sim. ameaça realmente destruidora. Então, por muitos e muitos tempos, por muitos séculos, os romanos terão pavor dos gauleses, e esse pavor só termina com o César, o Júlio César, 4 séculos para frente, Nossa quando senhora. ele conquista não só o norte da Itália, senão que toda a região da França, da Alemanha e Tudo. tudo. Então, ele realmente mata o mal pela raiz aí, mas só 4 séculos para frente. Ok. Ainda tem chão pra gente chegar lá. Ainda tem chão. E aos pouquinhos vamos nos dando conta aí porque que o Júlio César realmente é tão conhecido. Porque ele não fez Sim, uma coisa ou duas coisas, ele fez várias coisas várias. Uhum. que realmente mudou tudo na história de Roma até aquele momento. Então, estamos Bom, aí, desde das 12 tábuas até ah, o os retorno do Camilão, retorno do os Camilão, gauleses. a invasão dos gauleses. Como que é? Saqueada. Roma foi saqueada. Saqueado. O primeiro grande saqueamento de Roma, Hum. é, com o primeiro confronto com os gauleses, e também um grande prelúdio ao fim de Roma efetivamente, lá no século V depois de Cristo. Roma termina, não é pelas mãos dos romanos, senão que dos bárbaros. Hum. Hum. Então é uma história com muitas referências ao passado, e essa talvez seja a maior deles. Aí eles conseguiram repelir os gauleses, mas 1000 anos depois, o fim do Império Ocidental Romano é de maneira bem parecida e pelos mesmos antagonistas. Uhum. Sim. E, bom, não sei se a gente vai falar dele mais pra frente ainda, provavelmente sim. Mas o Camilo ficou por aí, ficou lá Sim, em não. Roma, governando, de O boa. Camilo tem muita história pela frente ainda. Ah, tá. Beleza. Só vamos parar por aqui hoje porque chegamos no fim desse capítulo aí. Roma Boa. saqueada, cidade queimada, registro Hum. desaparece. E a partir do próximo episódio, já com registros históricos, vamos falar Hum. do que acontece a partir desse momento aí com o Camilo sendo o segundo fundador de Roma. Aí, gente. Muito bom, muito bom. É isso aí, estamos chegando já na Estamos fase chegando. mais conhecida, que são as Guerras Púnicas, o fim da República aí com Júlio César e logo o Império Romano, que Aí também vai tem mais seus antes e 5 depois. capítulos. Olha, o fim, eu não quero desmotivar ninguém, mas vocês estão gostando, talvez seja motivador, né? Não desmotivador. É, sim, exato. Mas o fim da República vai tomar uns episódios aí, porque Uhum. tem muito registro, muito registro. Como não é que Não é a minha coisa que não é é. que faltou história aqui no começo da República, é que faltou registro. Como eu falei, são Sim. 3 grandes fontes. Uhum. Daqui para frente são múltiplas as fontes, são múltiplos os personagens. Uhum. Quanto mais material Mas você agora tem, mais detalhado, né? isso, Mais. e mais complexa fica a coisa. Sim.
que é muito fácil resumir a vida de alguém em um parágrafo ou dois, né? Fez isso, ficou famoso por isso, Uhum. acabou aí. Agora, quando você tem biografias extensas sobre a vida, decisões e De complicações cada de um desses personagens, personagens aí. exato, aí a história vai longe. E o meu desafio aqui como o resumidor de tudo é eu achar uma linha que faça sentido aí Sim. para contar uma boa história sem necessariamente entrar aí no quando tal personagem foi no banheiro e saiu do banheiro. É, mas, É, bom, aí deixa comigo. Vou tentar usar várias peneiras para isso. sim. Mas, por favor, mandem feedback aí, quem ainda tem acesso às nossas redes sociais, YouTube, Facebook não, Instagram, né? Facebook, Mandem, mandem, Instagram, mandem, por favor, YouTube. comentários se acha que tá legal e tem que manter assim, ou resume mais, vai mais rápido. Então, isso é uma variável que hoje eu tenho zero. Eu tô fazendo e Hum, estou fazendo do jeito que eu acho que tem que fazer. sim. Mas se alguém comentar alguma coisa, eu posso reconsiderar. Não Sim. necessariamente mudar, hein, veja bem. Exato. Posso, É, posso considerar, considerar. considerar. E Bom, bom. é isso aí, Bom, veremos. desse capítulo, meus favoritos foi o Camilão e o Covarde que... O Covarde não, é Covarde também, vai. Que apanhou da mãe e foi embora. Coriolano. Leonardo, esses aí me marcaram. Pô, não vai esquecer do Horácio, não vai E esquecer do o Escavola, Horácio e o Publo lá. Publo lá também, gente o boa. Valério, o Publicola. Publicola, amigo do povo. Bem, bem. Não pode esquecer também dos tribunos da plebe, ser cada vez mais Exatamente. importante, as 12 tábuas. O povo ganhando poder. É isso aí. Poder, isso aí. Representatividade, Bom, sim, representatividade. representatividade, é. Poder aí é demais, né? O poder vai chegar na segunda parte, nos próximos capítulos. E Isso. isso vai mudar tudo. Nossa senhora. É, Bom, então é isso, né? é isso aí. Acabamos mais uma etapa aí. Eu já até perdi as contas qual episódio é esse. Essa é a É o parte quarto, 4. quinto. Parte Boa. 4. E nos vemos nas próximas, né? Isso aí, né? Para a nova fase de Roma, vamos chegar aí no meio da República e é a parte de maior conquista. Só dando um pequeno spoiler aí. O que pensamos sobre Roma, que conquistou quase o mundo conhecido até aquele momento inteiro, né? É o que acontece nos próximos capítulos aí. Não é a parte do Império. A parte do Império é só manutenção do que os próximos capítulos veremos que Roma conquista. Eles conquistaram. Então, a época, o ápice aí da história romana, a época de ouro, são os próximos episódios. Fiquem Exato. atentos. Até lá, confiram as referências, complementem aí tudo que ficou de fora, achem erros, mandem as recomendações aí. Feedback. É isso aí. E é isso. Nos vemos aí no continuar da estrada romana. Sim. Até.